É com muita alegria no coração que chego até você para mais um encontro de fé, um encontro de paz, um encontro de bênçãos, um encontro de comunhão. Momento do Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Quero convidar você a, neste instante, parar no que está fazendo e ficar atento a cada momento deste programa, porque eu tenho certeza que Deus tem bênçãos novas, importantes e preciosas para proporcionar a você aquele sentimento de vitória, aquele sentimento de realização, aquele sentimento de otimismo, de entusiasmo, que só Ele pode gerar na nossa vida. O mundo combate contra nós, nos abatendo, nos entristecendo, nos afligindo, nos decepcionando, nos frustrando e se nós não tivermos uma força interior capaz de combater tudo isso, nós vamos acabar entrando num sufoco sem tamanho, pensando que somos a pior das criaturas deste mundo, pensando que ninguém gosta de nós, pensando que não tem saída para o viver. Mas isso não é de Deus. Deus está dizendo, tu és filho, eu tenho um propósito na tua vida, eu quero que você seja forte, eu quero que você seja feliz. A única coisa que Ele pede para você é que você entre no caminho da paz, no caminho da bênção, no caminho da salvação, no caminho do perdão, no caminho do amor, no caminho da fé, no caminho da esperança, no caminho da vitória. E esse nome tem caminho. Você não vê que em todas as estradas que percorremos pelo mundo afora, elas têm um nome? O caminho que te leva a Deus também tem um nome. A estrada que te conduz à eternidade com Deus tem um nome. E esse nome é Jesus Cristo. Aquele que toma Jesus, este caminho glorioso, e nunca sai dele, vai em frente, cabeça erguida. As aflições vêm, os problemas surgem, as dificuldades aparecem, mas você de cabeça erguida, com força interior, é como um gigante que vence as batalhas, que triunfa sobre os desafios e segue em frente confiado naquele Deus que pode todas as coisas. Ele mesmo disse, estou convosco todos os dias. Então, cada dia Deus está conosco. E eu pergunto, você está com Deus todos os dias? Às vezes, nós é que afastamos de Deus, mas Deus nunca afasta de nós. Ele só está no caminho. Se você não sai do caminho, Ele está com você. Se você deixa o caminho, é decisão sua. Você tem esta liberdade. Você tem esta escolha. Mas aquele que entra no caminho e não sai do caminho, tem a graça de Deus, tem o poder de Deus, tem a unção de Deus, tem a bênção de Deus, tem a vitória de Deus, tem a alegria dos céus no coração. Eu quero que você fique atento a cada momento deste programa. Hoje é segunda-feira. E como acontece em todas as segundas-feiras, eu anuncio o salmo de campanha da semana. Já são 944 semanas propondo aqui as campanhas dos salmos. Para você que me assiste a primeira vez, pode estar pensando, será que ele não errou 944 semanas? É isso mesmo. O Falando ao Coração está no ar ininterruptamente de segunda a sexta-feira, há mais de 20 anos. Diariamente abençoando vidas através da televisão, através das redes sociais, e estamos com este ministério importante de edificação de todas as pessoas que nos dão o privilégio da sintonia para vivermos as bênçãos gloriosas dos céus. Então convido você a viver comigo essas bênçãos no programa de hoje. O salmo é o salmo de número 32, salmo 32, versículos de 1 a 10, salmo que eu quero que você leia uma vez por dia, durante 7 dias, vivendo assim estas bênçãos gloriosas. 994 semanas propondo aqui as campanhas dos salmos. Deus tem nos abençoado de maneira poderosa, Deus tem nos abençoado de maneira especial, Deus tem nos abençoado de maneira gloriosa. E quero que você viva comigo estes grandes sinais operados por Deus na vida daqueles que buscam a Ele de coração. Veja, eu falei 944 lá atrás, mas eu vi que eu estava deixando 50 programas para trás, né? São 994 semanas propondo aqui as campanhas dos Salmos. Deus tem feito uma obra maravilhosa
na vida de muita gente e você não pode ficar fora deste mover. Durante o programa, além de ler o Salmo, comentar o Salmo, ministrar as palavras do Salmo na vida de todos vocês, eu faço também 2 orações. Na primeira oração, eu vou pedir a bênção da recompensa de Deus na vida de cada um de vocês que tem contribuído com o programa, que tem me ajudado a fazer este programa, que tem proporcionado recursos para que este programa não venha parar. A segunda oração é a oração do altar da intercessão. Nesta oração eu vou apresentar todos vocês que no momento estarão orando comigo e apresentar também todos os nomes que chegam para mim. Esses nomes sejam enviados na hora do programa ou em outro horário. Todos estes nomes são apresentados não só aqui no programa, mas também em trabalhos especiais que nós temos de oração aqui na igreja, porque nosso propósito aqui é ser bênção na vida de todos vocês. Então eu conto com cada um de vocês nesta obra tão importante que realizamos aqui com o propósito de ser bênção. Você vê aí na tela 2 números de telefone, não é isso? Um deles é o fixo, o outro é o WhatsApp. Você tendo o WhatsApp, entre em contato conosco pelo WhatsApp, por escrito de preferência. Se você quer ser um evangelista social, escreva mais ou menos assim: eu quero ajudar no programa, ou eu quero contribuir com o programa, eu quero ser um evangelista associado. O que for mais fácil para você escrever. E nós vamos entrar em contato com você e aí acertamos todos os detalhes. Se você quer colocar o nome no altar da intercessão, então coloca o seu nome. Quer incluir outros nomes, faz uma lista aí e nós vamos orar e apresentar todos vocês diante de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai operar bênçãos importantes e gloriosas na vida de cada um. Os testemunhos que recebo de pessoas que me dão o privilégio da sintonia são muitos, muitos. E porque Deus é um Deus que opera milagres, eu creio em milagres e no nome de Jesus eu ministro os milagres de Deus na vida de cada um. Vivamos, portanto, esta obra de fé na certeza de que Cristo tem algo grande, precioso e maravilhoso na nossa vida. Durante o programa eu compartilho com você alguma contribuição, uma contribuição importante que nos dá o pastor Wesley Adorno, que é pastor nosso aqui do Ministério Betel, dirige a nossa escola de teologia. Ele tem sempre aquelas curiosidades importantes extraídas da Bíblia. Eu vou chamá-lo para que ele possa dar uma palavrinha com você. Fica atento aí. É você, pastor Wesley, vamos lá. Quanta curiosidade nós temos sobre o texto bíblico, não é verdade? Como ele foi escrito. E a escrita? Quando é que surgiu? Bom, tudo começa lá na Suméria, também no Egito, 3100 a.C. Olha, isso é antes do dilúvio, hein? Era, claro, simplesmente sinais. Por exemplo, para encontrarmos a palavra soldado, mostrava um sol e um dado. Eu estou trazendo para nosso português, claro. Então nós tínhamos soldado, tinha também o cuneiforme, que era aquelas palavras formadas por letras como se fossem umas pequenas cunhas talhadas em cerâmica, em madeira e assim por diante. Bom, aí chegamos então a uma evolução da escrita, agora uma escrita alfabética. Sabe aonde? Lá na Península do Sinai, por volta de 1900 a.C. Você fala, poxa vida, mas na Península do Sinai por mineiros, homens simples, eles evoluíram a escrita, tanto egípcia quanto da Suméria, e ali começou a ter alguma coisa relacionada ao alfabeto. Claro que muito rudimentar, tudo foi muito evoluído. E aí, quando é que chega o texto bíblico? Chega um pouco depois, em 1500 a.C., através de Moisés. Moisés usa exatamente essa escrita da Península do Sinai. Você lembra que Moisés vive 40 anos no palácio? Vai 40 anos para o deserto. Deserto aonde? Península do Sinai. Depois ele volta, traz o povo passa 40 anos no deserto. Onde? Península do Sinai, exatamente onde toda a Bíblia começa a ser escrita. Assim nós começamos a ter as nossas belas e todas as revelações de Deus para o homem através da escrita ali em Moisés, 1500 a.C. Viu aí? Coisa boa, não é? Então é assim mesmo. Todos os dias eu trago o pastor Wesley para compartilhar com você alguma palavra que eu tenho certeza vai trazer ao seu coração bênção. Alguma coisa às vezes você já sabe, mas é bom você lembrar. Outras você não sabe, é bom você saber. E assim vamos vivendo esta obra de fé, porque a Bíblia é uma riqueza extraordinária. E aqueles que param para estudá-la e compartilhar, tornam-se em canais importantes de bênçãos na vida de cada um. Deus é grande,
precioso e maravilhoso e quer nos dar sempre da sua graça, do seu poder e da sua misericórdia. Eu tenho aqui alguns nomes de pessoas que atenderam o meu apelo e vêm contribuir com o programa. Débora Pereira de Oliveira, aqui de Goiânia, Aureni Esteves Torres, também de Goiânia, Dejanira Gomes, de Goiânia, Luciana Moreira de Souza, de Rio Verde, Goiás, e Adelson Brandão Dias, de Aparecida, de Goiânia. Vocês que têm somado comigo neste propósito, eu oro pedindo a recompensa de Deus na vida de cada um. E quero que você que ainda não é um evangelista associado, venha, eu te convido para vir colaborar conosco. Venha contribuir, porque esse é um trabalho evangelístico, esse é um trabalho missionário, esse é um trabalho que vidas e mais vidas pelo mundo afora têm sido beneficiadas com tudo aquilo que fazemos aqui. E você contribuir, você está dizendo, esse trabalho não pode parar, mas tem que continuar. Os desafios para nós aqui são muitos, mas contando com o apoio de vocês, nós vamos vencendo e Deus vai nos abençoando e nos recompensando. Eu quero orar então por você que é um evangelista associado. Oremos juntos. Senhor Deus e Pai, te dou graças por todas estas pessoas que têm contribuído com este programa. Que o Senhor possa recompensá-las com toda sorte de bênçãos, que elas tenham saúde, que elas tenham prosperidade, que elas tenham portas abertas para viver uma vida financeira tranquila, que elas possam, ó Pai, ver a mão do Senhor estendida e grandes colheitas possam elas fazerem através dessa semeadura que tem feito no Falando ao Coração. Abençoa, Senhor, cada uma dessas pessoas, eu te peço, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu quero convidar você para nesta próxima quarta-feira estar conosco aqui na Betel. Toda quarta temos um culto muito especial, mas com uma novidade. Estaremos começando nesta quarta-feira uma campanha especial. A campanha tem como tema 7 quartas-feiras proféticas. Vamos começar nesta quarta-feira, 3 de maio. Em maio nós temos 5 quartas-feiras e mais 2 quartas-feiras de junho. Você não pode perder. Serão 7 quartas-feiras do mover de Deus. Curas, milagres, profecias, revelações, edificações importantes na palavra, bênção, muito louvor, muita oração e ministração. E estará conosco neste período de 7 quartas-feiras proféticas, pregando todas as noites de quarta-feira, o pastor Marcelo, que tem sido uma bênção na vida de todos nós. Marcelo Lugarini, muito conhecido aqui em Goiânia. Eu fiz um contato com ele, nós acertamos aí uma colaboração dele conosco, ele estará todas estas 7 quartas-feiras ministrando a palavra. Eu espero você. Pastor Marcelo Lugarini, por onde passa, tem sido um instrumento nas mãos de Deus. Deus tem usado de maneira especial e você não pode ficar fora deste mover. Então, olha, hoje, dia 1º de maio, segunda-feira, feriado, ajuda a divulgar isso aí. Olha, quarta-feira, na Betel Sede, Setor Bueno, T3 com a T8, nós estaremos começando esta campanha especial. 7 quartas-feiras proféticas. Vai ser marcante na vida de todos. Então, você é o meu convidado, você traga a sua família. Aqui na Betel é o seguinte, é fácil de encontrar, T3 com a T8, bem na esquina. Temos estacionamento fechado para todos os carros, temos espaço para as crianças, para adolescente. Aqui é uma igreja que a gente preocupa com todos. Aqui ninguém fica de fora. Todos têm a oportunidade de viver as bênçãos. O mesmo conforto que você terá no templo, com ar condicionado, com iluminação, com música, com tudo, tem no trabalho das crianças também. O mesmo conforto, tudo preparado para que todos sintam-se bem e sirvam a Deus com alegria. Então te espero em quarta agora, olha, 3 de maio, 7h30 da noite. Preste atenção no horário, 7h30 da noite. Espero todos vocês para que nestas 7 quartas-feiras proféticas você seja impactado poderosamente por Deus e viva conosco estas bênçãos gloriosas e também maravilhosas. Lembrando que no domingo nós temos 2 cultos, 10 da manhã e 7 da noite.
ter você conosco, será sempre um privilégio. Você viu há pouco o pastor Wesley falando sobre este assunto tão bonito que ele levantou, mas eu quero te dizer que nós temos uma plataforma com tudo isso gravado lá, inclusive com cursos bíblicos e coisa mais. Chama @Trilha do Conhecimento Online. Se você quiser, inclusive, fazer um curso bíblico, nós temos aqui o curso da ETAD. A ETAD é uma escola de teologia muito famosa e muito séria, muito bem organizada. Nós temos todo o material inédito, material escrito, voltado para levar o aluno a estudar em casa e participar de uma aula por semana. Essa aula pode ser pessoalmente ou presencialmente, aqui no templo, ou então pode ser na plataforma. Você tem lá todas as lições gravadas na plataforma, você entra e ali você assiste, coisa boa. E no final de 2 anos você recebe um diploma de teologia. Olha só que benção. Então entre em contato conosco, maiores informações você obtém através dos nossos telefones ou aqui na igreja e você não tem que pagar mensalidade nem nada. Só compra o livro, faz o curso e você depois fica com os livros para fazer parte da sua biblioteca e vai ser benção. Bom, o tempo passa e eu tenho que ler com você o salmo de campanha da semana. E quero ministrar este salmo ao coração de todos vocês. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Veja que o salmista, neste Salmo 32, ele começa dizendo do privilégio de alguém que, conhecendo Jesus, abre o coração para ele, recebe Jesus como seu Salvador e aí alcança perdão dos pecados, alcança o privilégio do nome escrito no livro da vida, alcança as bênçãos de Deus para viver uma vida forte, abençoada e vitoriosa. E o salmista aqui está dizendo, bem-aventurado ou mais do que feliz, ou seja, a expressão forte de felicidade, são aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. O Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados, o Senhor é aquele que transforma a nossa vida, o Senhor é aquele que nos dá graça para vencer as dificuldades. E Ele cobre, ou seja, cobre para ninguém ficar aí levantando ou observando, porque a Bíblia diz que Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar, onde ninguém pode pescar, onde ninguém pode trazer de volta. Então, quando você confessa Jesus como Salvador, você nasce de novo para viver a partir daí um tempo novo de fé, de esperança, de alegria e de comunhão. Isso é glorioso, só Deus pode fazer esta obra na nossa vida. O versículo 2 vai dizer, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Você sabe que a nossa natureza ela é traiçoeira. Muitas vezes você tem vontade de fazer o mal, muitas vezes você, quando não se cuida, se vê envolvido no mal e coisas assim. Mas Deus nos dá graça, Deus nos dá força, Deus nos dá capacidade para que nós possamos vencer todo tipo de iniquidade. E todo espírito, essa mente traiçoeira que nós temos de pensar em coisas que não convêm, Deus nos dá graça e nós vamos. Quando você começa a pensar em alguma coisa que não agrada a Deus, você lembra de alguma coisa que agrada a Deus e substitui o seu pensamento e vai em frente com alegria e é vitorioso. O versículo 3 do Salmo 32, que é o salmo de campanha desta semana, vai dizer assim, enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Se existe uma coisa que a Bíblia nos recomenda, é que não haja silêncio em nós. Isso é uma palavra que está lá em Isaías. Não haja silêncio em vós. O ser humano nasceu para pensar. Pensando, ele tem a capacidade de expressar o seu pensamento através da sua fala. Aqueles que, porventura, são privados do privilégio do falar através do seu aparelho fonador, que é a boca, ele tem a oportunidade de expressar com gestos. E assim,
todos nós temos a oportunidade de não ficar em silêncio, porque quando você fala, você joga para fora o seu sentimento, você joga para fora a sua tristeza, você joga para fora aquilo que está te atrapalhando. E a Bíblia é muito clara quando diz, guardei silêncio e consumir os meus ossos. Ou seja, se você é aquela pessoa que se recolhe dentro de você, você somente sofre. E Deus não quer que você sofra. Está triste? Fala. Expulsa essa tristeza. Lembra de Davi? Davi um dia estava abatido e disse, por que estás abatido, a minha alma? Por que estás abatido? Então, muitas vezes nós temos que nos confrontar conosco mesmo. Por que você está triste? Você tem motivo para alegrar. Por que você está se sentindo fraco? Você tem motivo para ser forte. Então, nós temos que ter esta mensagem. Isso faz bem a cada um de nós. Versículo 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Muitas vezes os problemas que acarretamos na vida por práticas, por pensamentos, por ações, por coisas que você sabe que não agrada a Deus, te leva a afastar de Deus. Aí você sente o peso da distância de Deus. Esse sentir a mão pesada do Senhor sobre nós é o peso da consciência. Você começa a sentir, eu afastei, eu desviei, não estou frequentando a igreja, eu não estou sendo fiel a Deus, eu não estou cumprindo a palavra. Aquilo vai abatendo você agora, mas você vai se encolhendo, porque você está se sentindo fragilizado. Então Deus quer te dar força. Aproxima-te dele, não afasta da igreja que você frequenta, fica firme servindo ao Senhor. Alguém às vezes chega para você, esse negócio de igreja não precisa, isso é coisa do diabo falando ao seu ouvido, porque o diabo quer que você afasta da igreja para você enfraquecer. Enfraquecendo, você vira terreno fácil para ele agir. Então, na igreja você se fortalece na comunhão, se fortalece na palavra, se fortalece na oração, se fortalece com a graça de Deus. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. A Bíblia diz que aquele que arrepende e busca a Deus alcança a bênção. Aquele que confessa a Deus o seu pecado alcança a misericórdia. Então nós precisamos entender que toda prática que não convém, nós temos o instrumento do arrependimento. Arrepender é dar volta, dar a meia volta. Se eu estou indo aqui, eu dou a meia volta e pego outro rumo. Você arrependeu e não vai fazer mais aquilo. Ou seja, você sai daquela trilha do pecado para viver a trilha da santidade. Você se converteu e aí você alcança a vitória. No versículo 6 vai dizer, pelo que todo aquele que é piedoso, ore a ti, a tempo de te poder achar, no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Quando é que você não poderá achar mais Deus? Quando você perder a sua consciência, quando você perder o seu fôlego de vida, quando você fechar o coração por completo a Deus. Então, nós precisamos entender que Deus está sempre pronto para nos ouvir, sempre pronto para nos abençoar. Mas nós temos que, enquanto temos capacidade, buscá-lo. Tem gente dizendo, quando eu ficar bem velhinho, aí eu não tenho mais nada para fazer, eu vou servir a Deus. Ou seja, vou oferecer o restinho da vida para Deus. Você nem sabe se vai chegar nessa fase, porque muitos morrem antes. Alguém tem um AVC, perde a consciência. Alguém tem aí um transtorno qualquer, perde o controle da sua própria mente e a vida fica difícil. Então, enquanto você está na consciência, na capacidade da sua decisão, no entendimento pronto da sua mente, aí você tem que buscar a Deus e servir a Ele, porque isso é decisão que nós precisamos de tomar. Eu vou para o versículo 7. Tu és o meu esconderijo, preservas-me da angústia, de alegres cânticos de livramento me cercas. O salmista aqui está dizendo desta palavra tão importante, Deus é o nosso esconderijo. Lembra do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Em Deus você se esconde do mal, em Deus o diabo não te alcança, em Deus você está protegido. Versículo de número 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, aconselhar-te-ei tendo-te sob a minha vista. Quando você
entende que andar com Deus é pegar o caminho chamado Jesus Cristo, Ele está com você, Ele te ajuda, Ele te fortalece, Ele te abençoa, Ele te conduz, Ele te guia, Ele te sustenta e a bênção será grande. O versículo 9 vai dizer: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, de outra forma não se sujeitarão. Não espera a vida colocar um cabresto em você. Tome você a decisão, porque encabrestado você não tem mais direção segura, onde o cabresto te seguir. Então não tenha esse pensamento dizendo: eu não quero saber de Deus, não vou servir a Deus. Não, confessa ao Senhor na tua vida, diz: eu preciso de um Deus, eu quero crer neste Deus, eu quero conhecer este Deus, e você terá uma vida totalmente diferente e abençoada. O versículo de número 10 vai dizer assim: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cerca. Sabe que a maior dor que alguém sente não é a dor de uma enfermidade no corpo, mas é a dor da enfermidade da alma, a dor da consciência. Quando você começa a lembrar de alguma coisa que você fez e não pagou por ela, não fez um conserto, aquilo te provoca uma dor profunda e você diz: se eu pudesse voltar no tempo e consertar. Mas ninguém volta no tempo. Nosso conserto com Deus, ele tem que ser daqui para frente, e Deus cuida do nosso passado. Não adianta você querer consertar o seu passado de pecado, de miséria, de transgressão. Deus cuida disso. Daqui para frente, andando com Ele, Ele vai consertando tudo que ficou para trás e você se sente uma nova criatura. Isso é maravilhoso. O último versículo vai dizer: alegrai-vos no Senhor e regozijai, vós justos, e cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. Faça a campanha do Salmo de número 32 para você ou para alguma outra pessoa. E veja a boa mão de Deus estendida e que você possa aplicar este salmo no seu viver diário e ser forte, feliz e abençoado. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Quero aqui ungir a minha mão, vou estendê-la no vídeo e vou ministrar nesta unção o poder, o milagre, a bênção para cada um de vocês. Oremos juntos. Senhor Deus e Pai, diante de Ti, neste altar, eu apresento todas estas pessoas. Olha, Senhor, para cada uma delas. Veja as suas necessidades, conflitos, dificuldades e libera aquela unção que faz a diferença. Libera aquele poder que opera milagres. Libera aquela bênção, ó Pai, de maneira poderosa e especial na vida destes Teus filhos e filhas. Que aqueles que estão enfermos sejam curados, aqueles que estão enfrentando dificuldades na vida, que possam encontrar em Ti a porta da vitória e viverem um tempo novo de realizações e de bênçãos. Sê com todas essas pessoas, Pai, no nome de Jesus eu te peço, amém. Final de programa, um abraço ungido para você. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deixo com você as bênçãos de Deus no nome do Senhor Jesus. Diga comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.